Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, gente, eu vou aqui fazer uma avaliação do impacto econômico das enchentes no Rio Grande do Sul a partir da perspectiva da classe trabalhadora. E para fazer isso, aproveitando a dinâmica dos Reacts, que o YouTube acaba entregando mais e assim a gente consegue mais audiência, eu vou reagir a um vídeo recente do Gimo Rico. Sim, o primo rico, né, Thiago Nigro, que é uma das nossas vítimas favoritas aqui, né? Porque o discurso dele sempre ajuda bastante a gente a politizar esse debate do coaching de investimento e dos defensores do capitalismo. Então, por isso que ele é figurinha tarimbada aqui. E nesse vídeo de hoje que a gente vai reagir, ele está falando do impacto econômico, né? Como o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul vai impactar a economia do Brasil inteiro. Eu não assisti o vídeo, mas acho que dá pano para manga. Eu já pretendia falar sobre isso. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A gente vai falar do impacto econômico no Rio Grande do Sul. Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes. A gente vai falar sobre o impacto na economia, o impacto nas ações brasileiras, uma reflexão de o que fazer com o seu dinheiro e um movimento que eu devo fazer com o meu capital, nos próximos dias. As empresas estão se mobilizando, acho que é um movimento bem legal para destacar, e o impacto nos fundos imobiliários de tudo isso. Antes de começar falando sobre o impacto econômico, eu sei que muitos de vocês estão sensibilizados com a situação, assim como eu. Quero primeiro, obviamente, trazer aqui o seguinte: eu estou falando sobre o impacto econômico, mas isso não significa que eu, de alguma forma, não fico sensibilizado com toda a situação. Existe um custo humanitário alto em tudo que está acontecendo, tem dezenas de mortes, um monte de gente que está ferida, tem mais de 200 mil pessoas fora das suas casas. Eu e a minha casa estamos fazendo contribuições, né? Então a gente fez doações, divulgamos vaquinhas. O grupo de empresários do Grupo Primo também está apoiando o movimento, né? Um deles, a gente mandou caminhões para lá. A gente está divulgando lives de amigos que estão arrecadando recursos. A gente está ajudando também no secreto, coisa que a gente não mostra. Acho que é importante falar sobre isso. Agora, eu vou falar sobre os impactos econômicos de tudo isso. Veja, isso aí, essa brifada que ele deu também é importante, tá? A gente avaliar. Por quê? Porque para os capitalistas, para o capital, os apologistas do capitalismo, né, que no caso, por exemplo, o Thiago Nigro, sempre que acontece esse tipo de coisa é uma fatalidade, é uma pena, é ruim, é um custo humanitário, então há de haver uma mobilização para ajudar as pessoas, então eles vão defender esse tipo de solidariedade, e outras cositas mais não tão nobres, né? Mas eu nem vou entrar nesse aspecto por enquanto, né? Que é o aspecto da exploração que determinadas pessoas, determinados grupos empresariais fazem da tragédia para conseguir autopromoção, né? Então a gente também tem esse lado aí, mas nem vamos falar desses que são os mais cruéis, vamos falar dos bonzinhos, dos que estão, como acabou de dizer aqui o Thiago Nigro, sensibilizados com as vítimas, com o custo humanitário. Eles dizem isso, né, como uma forma de aliviar a sua própria culpa, saca? É aquele lance meio de culpa cristã. A maioria deles, de maneira inconsciente, sabe que são os responsáveis por essas tragédias. Não por chover, né? Chover, vai chover mais ou menos, isso é assim mesmo a natureza. Mas, por exemplo, por ter tantas pessoas sendo obrigadas a viver em áreas de risco, mas por ter falta de investimento do Estado em infraestrutura e em prevenção, porque as políticas que os capitalistas defendem são as políticas que desmontam os códigos florestais, que empurram as populações economicamente vulneráveis para as áreas de risco, que estimulam o crescimento da urbanização de maneira desorganizada, sob mananciais, afetando o curso de rios, aterramentos, encostas de morros, todas essas coisas que são parte inerente da dinâmica do capitalismo, são coisas defendidas por esses grupos, por essas pessoas, por essas empresas que defendem o capitalismo, que defendem a especulação imobiliária, que defendem a privatização, o desmonte do Estado. Então vejam, essas pessoas, elas colaboram para a manutenção e ampliação das dinâmicas que potencializam as perdas humanas durante essas tragédias e depois vem com esse papo de se solidarizar. Tá? Então isso é importante também que a gente trabalhe com clareza. Todo mundo que defende o capitalismo, todo mundo que defende as políticas neoliberais de desmonte do Estado e de privatizações, acabam estimulando que mais pessoas morram nesse tipo de tragédia. Um baita exemplo disso
é o próprio Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, apoiado pela direita, que desmontou o Código Florestal, que ignorou os avisos dos cientistas sobre os riscos. O ano passado nós tivemos 13 eventos climáticos, não desse porte, mas bastante catastróficos, com dezenas de vítimas, e mesmo assim, de lá para cá, nada foi feito no sentido de precaver o Estado para mais desses eventos. Então, nós tivemos já no primeiro evento desse ano algo brutalmente superior. E a gente sabe que quando a gente fala nos efeitos do aquecimento global, nós não estamos mais falando de algo para o futuro, nós estamos falando de algo do presente, e o Rio Grande do Sul está entre as áreas do presente a serem primeiramente afetadas. Então, eu tenho que também brifar vocês nesse sentido. Isso é uma hipocrisia. Dizer que se solidariza, que ajuda. Toda ajuda da iniciativa privada, gente, não dá 15% da primeira ajuda oferecida pelo governo federal, pela União. O Estado, monetariamente soberano, tá, pode fazer muito mais que essas ações pontuais da iniciativa privada, por mais bem-vindas que elas possam ser nestes momentos. Por quê? Porque a iniciativa privada está agora doando algo que, se ela não tivesse uma política tão predatória, ela sequer precisaria estar doando. Porque esse tipo de tragédia não aconteceria. Agora vamos seguir. E durante boa parte do vídeo vai ter um QR Code aqui na tela, caso você possa também contribuir, por mais que já tenha contribuído, e possa ajudar Cuidado com essas campanhas de doação. Procure saber bem para quem você está doando seu dinheiro. O Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul, está pedindo piso em nome do Estado para algo que está sendo administrado pela iniciativa privada. Tá? Então, nebuloso, não está sujeito aos programas estatais de transparência dos repasses dos recursos, além do que o Estado não deveria, no meu entendimento, estar pedindo PIX para a população. O papel do Eduardo Leite é pedir para o Lula, e o papel do Lula é entregar o que for necessário. Claro que as doações são muito necessárias, tanto é que a gente está pedindo aqui também, você vai encontrar aqui no primeiro link do comentário fixado, o link para doar para a campanha que a gente está apoiando aqui no canal. Só que essas doações que você deve fazer, caso você tenha condições de doar, devem ser direcionadas para grupos do terceiro setor que estão ajudando. Então escolha bem um coletivo de luta que esteja ajudando e faça a doação para que isso possa chegar como uma verba emergencial mais rápida para as pessoas. Agora, para reconstruir o Rio Grande do Sul, nós vamos precisar de muitos bilhões de reais. Muitos bilhões de reais. A gente está calculando aí, se levar em conta as perdas do setor agrícola, do setor industrial, da infraestrutura do Estado e das pessoas da classe trabalhadora que perderam casa, eletrodoméstico, roupa, eletroeletrônico, tudo, os prejuízos podem chegar na casa dos 90 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, uma redução na taxa de juros básica pelo Banco Central economizaria, 1% de redução, 45 bilhões. Com o decreto aprovado na última semana que tira o Rio Grande do Sul do arcabouço fiscal, esses 45 bilhões que, entre aspas, sobraria no orçamento da União poderiam ser utilizados, por exemplo, para a reconstrução aqui do Estado. Por quê? Porque dos 50 bilhões oferecidos pelo Lula e pela União, o que de fato é dinheiro novo? Apenas 2,5 bilhões. O resto são adiantamentos de repasses já programados. Ou seja, é muito pouco, gente. 2,5 bilhões é uma ninharia, tá, para reconstruir o Estado. Então a gente tem que cobrar o governo federal para que não fique apenas em adiantamento de recursos, facilidade para endividamento da população. Por exemplo, tem muita gente endividada até hoje dos adiantamentos de recursos utilizados para a reconstrução das enchentes do ano passado aqui no Estado. Não é isso que a gente quer, a gente não quer empréstimo, a gente não quer adiantamento de recurso, a gente quer dinheiro da União que tem capital e tem poder de criar crédito para isso. O que a gente tem que fazer é desmontar as amarras legais para que haja espaço no orçamento para esses investimentos. Eu dei aqui apenas um exemplo no caso de redução de 1% da taxa básica de juros, que ainda hoje é uma das mais altas do mundo no Brasil, mesmo depois da redução dessa última semana, que elevou a taxa para 10,5% ao ano. Uma inflação que a gente está tendo aí, dando uma taxa de juros real
na ordem de 6%, mais ou menos, isso é um absurdo, enquanto que tem um estado inteiro para ser reconstruído. Então é isso que a gente tem que cobrar. Agora vamos seguir aqui com o vídeo. Um pouco mais ainda o Rio Grande do Sul, nossos amigos que estão ali precisando da nossa ajuda. Então eu vou deixar um QR Code aqui. Se mudar alguma coisa nos próximos dias, eu vou deixar um comentário fixado avisando, tá bom? Então antes da doação, veja se não tem algum comentário fixado do nosso time. Primeira parte, impacto na economia brasileira. Desde o início do temporal até o dia 6, que foi segunda-feira, as chuvas já causaram um prejuízo de 275 milhões de reais ao Rio Grande do Sul. Esses números são, segundo um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a CNE. Não tem como a gente ter esse número ainda, tá? Mais de 400 municípios do estado foram atingidos, quase 90% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Isso incluindo os municípios mais populosos do Rio Grande do Sul, tá? Porto Alegre, que é o maior município do estado, Canoas, o terceiro maior, mas todos os grandes municípios, Caxias, Pelotas, Santa Maria, cidades como Eldorado e como Mussum, desapareceram. Tem aí coisa de 80% ou mais da sua área completamente devastada. Onde antes era o centro da cidade, agora tem uma valeta enorme, onde passa um rio. Provavelmente o rio nunca mais vai deixar de passar por ali. Então não adianta reconstruir ali. Então as cidades inteiras vão ter que ser deslocadas. Então não tem encosta de serra que não tenha barranco deslizado. A quantidade de pontes, a quantidade de estradas. Fora instalações, galpões, né, sistemas de tratamento de água e esgoto, tubulações. É muito superior essa cifra, gente. É muito superior essa cifra. Tá? Os prejuízos totais, os cálculos preliminares, gente, estão saindo assim. Alguns falam em 25 bilhões, 40 bilhões. Eu já vi cálculo de 90 bilhões. E, sinceramente, eu acho que não é exagero. Se a gente for parar para pensar em toda a escala que vai ser afetada, né, pela quebra das cadeias produtivas, por tudo que vai ter que ser reconstruído e pela própria incapacidade das pessoas reconstruírem suas vidas sem que haja financiamento para que elas façam isso. E repito, de novo, não estou falando aqui em emprestar dinheiro para as pessoas com os juros subsidiados. O que essas pessoas precisam é ganhar esse dinheiro. Porque essas pessoas já estão endividadas, muitas delas endividadas da recuperação que tiveram que ter das enchentes do ano passado. Por isso é importante que haja muito recurso, e esse recurso não pode ser custeado pela iniciativa privada, porque ela não tem capacidade de fazer isso. O que a gente está vendo, por exemplo, são empresas condicionando suas doações a abatimento de imposto de renda. Saca? Então a gente tem que ter discernimento de que não adianta. Você pode juntar 10 Luciano Hang, que não vai dar 5 bilhões dos talvez 90 que nós precisamos. Nesse momento a gente precisa do Estado, não adianta demonizar o Estado. Eu sei que o Estado não deve ser defendido pela classe trabalhadora em maneira abstrata, mas o que a gente tem que entender é que essa demonização do Estado é um projeto neoliberal. E nós, comunistas, temos que tomar o Estado, que é esse grande aparato de dominação de classe, que, se estiver a nosso serviço, no processo revolucionário, é a institucionalidade capaz de fazer alguma coisa verdadeiramente potente para salvar essas populações nesses momentos mais graves. Então, na verdade, falta Estado. E, principalmente, falta que esse Estado seja nosso, que nós é que devemos controlar esse Estado. E isso só pode ser possível a partir de um processo revolucionário. 59,9 milhões é o impacto no setor público, 29,5 milhões em infraestrutura, 115 milhões habitacional e 99,8 milhões setor privado. Ou seja... Eu não sei quando exatamente ele gravou esse vídeo, nem quando ele fez, quando, no caso, a Confederação Nacional dos Municípios, que é a fonte que ele está utilizando aí, fez esse levantamento. Gente, assim, isso é muito, mas muito abaixo. Muito abaixo. Tá? O custo de uma só das pontes que a gente conseguiu ter acesso nessa semana era de 20 milhões. Uma única ponte. São centenas de pontes no estado inteiro. Tá? Então, assim, esses números que o Thiago Nigro está apresentando aqui são muito aquém do que de fato a gente tem para a reconstrução aqui do estado.
seja, 275 milhões de impacto até o dia 6, que foi segunda-feira. Hoje não é segunda-feira, já passaram muitos dias. Então você imagina o tamanho, a dimensão desse estrago. Vai ser muito grande. O JP Morgan e a XP, eles fizeram relatórios onde eles apontam alguns dos estragos e do custo de todo esse impacto. O Rio Grande do Sul representa 6,5% do PIB, né? Pelo menos isso aqui foi um dado de 2021. E o Rio Grande do Sul tem uma economia diversificada. Então você imagina, você tem lá o Rio Grande do Sul e eles têm economia diversificada onde eles produzem coisas diferentes. E de acordo com o peso, a relevância do Rio Grande do Sul em cada uma dessas coisas, a gente vai ter um impacto diferente no Brasil. Em termos de valor de produção, disparadamente, o que o Rio Grande do Sul mais produz é soja. Ele produz muita soja. Em segundo lugar, a gente tem arroz. O Rio Grande do Sul produz muito arroz. Depois tem trigo. Aí depois a gente tem uma série de outras coisas também, mas são um pouco menos relevantes. Sabe o que é engraçado? Ele fala em produção diversificada. O Rio Grande do Sul já teve uma capacidade industrial muito maior do que tem hoje. Hoje, basicamente, é aquilo que você viu. Agricultura, soja e arroz, né? Inclusive, quando o Lula, na última semana, anunciou que, em virtude daquilo que os produtores de arroz vinham dizendo, que no caso ele teria que importar arroz, né? Porque os produtores de arroz chegaram e disseram, olha, acabou, a lavoura foi totalmente destruída. Aí o Lula, ok, então nós vamos ter que importar arroz. E aí, do nada, né, a Associação dos Produtores disseram, não, mas nós temos aqui não sei quantas toneladas estocados de arroz, que eles estavam estocando para tentar forçar a alta do produto. Por que eu estou dando esse exemplo? Para vocês perceberem como é que trabalha o capitalista, como é que é a dinâmica da sociedade do capital. Olha, você tinha arroz estocado simplesmente para forçar a alta do produto no mercado interno. E agora que o Lula anunciou que, em virtude da devastação das lavouras, ele poderia estar importando arroz, eles disseram, não, peraí, a gente tem aqui arroz sim. E mais, a estrutura produtiva do Estado já está bastante menos diversificada do que era, ou seja, o setor da indústria, que é o setor mais dinâmico. Agora, no setor agrícola, sim, o impacto é maior. Todos os setores da economia do Estado do Rio Grande do Sul estão devastados. Quando a gente vai olhar essa conta só a partir do PIB, a gente acaba se enganando. Por quê? O PIB é um fluxo de produção, gente. Então, tudo isso que foi destruído, né, era algo que já havia sido contabilizado para o PIB, já havia sido produto novo na economia dentro desse fluxo. Toda essa reconstrução que o Estado do Rio Grande do Sul vai passar, vai impactar positivamente o PIB. Então, se de um lado você vai ter um impacto negativo, na questão da carência daquilo que era produzido aqui, você depois há de ter um impacto positivo. Qual a moral da história? Isso para nós diz muito pouco, porque essa reconstrução é apenas para botar o Estado de volta numa situação das pessoas poderem produzir. E o que importa para a gente de verdade é a destruição das vidas das pessoas, não o impacto da economia. Porque quando a gente simplesmente para e pensa nos números da economia, a gente esquece que, na verdade, a gente está falando da vida das pessoas que foi destruída. Então, assim, impacto no PIB não deve ser significativo, gente. É isso que eu estou querendo dizer. Porque o que a gente vai tirar de um lado, a gente vai colocar de outro, se a União disponibilizar os recursos para a reconstrução do Estado. O importante é que isso seja feito, essa reconstrução, de modo a garantir melhores condições de vida para as pessoas que foram atingidas. Então, as cidades não podem ser reconstruídas de novo em áreas de risco. Então, os planos de prevenção a enchentes não podem mais ser ignorados. Então, as áreas de proteção ambiental não podem mais ser permanentemente devastadas. É isso que a gente tem que parar para pensar. Já que nós vamos ter que agora reconstruir, a gente tem que exigir, primeiro, que não falte recurso do governo federal e, segundo, que a coisa seja feita respeitando a natureza, para que essas pessoas não tenham que a cada 6 meses ter que estar reconstruindo as suas vidas e as suas casas. Perto da representatividade dessas 3 primeiras, que é onde eu vou focar. Quando a gente olha para o Brasil, você tem muita soja, você tem muito milho em grão, cana-de-açúcar, café, algodão, trigo, arroz. Então repara o seguinte, se você for pegar, por exemplo, arroz, onde a gente tem 10,9 milhões, né, numa escala de R$1.000, em relação a quanto o Brasil produz 15.530.000 numa escala de R$1.000, significa que boa parte do arroz produzido no Brasil é produzido pelo Rio Grande do Sul. Isso daqui significa que o arroz vai ser muito afetado. Muito afetado, porque quase todo arroz do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de soja, o Rio Grande do Sul produz 8,4% de tudo que é produzido no Brasil, que também é muito relevante. Então, o arroz representa 73% da produção do Brasil, o trigo 48% do Brasil é muito relevante também, e o milho 3,3% também é alto, mas
Só que vamos também colocar na seguinte situação. O Thiago não está chamando a atenção para o ponto mais sensível, que é a agricultura familiar, que é muito forte no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em soja, quando a gente fala em trigo, a gente está falando, o trigo até nem tanto, mas a soja. A gente está falando já o que é exportado, tá? Que é majoritariamente exportado. Enquanto que a agricultura familiar, o pequeno criador, o pequeno agricultor, esse sim é o maior responsável por abastecer o mercado interno brasileiro. Esse vai ser o mais afetado. Por quê? Porque o grande produtor de soja, esse tem sua safra assegurada, esse tem capital, esse tem ações na bolsa, esse tem uma reserva de garantia do seu próprio capital para reinvestir. Então ele pode ter uma quebra de safra em função da enchente, mas ele consegue recompor sua produção porque tem capital para isso. O pequeno produtor é o que mais sofre, porque o pequeno produtor ele tem uma área menor, ele não tem essa área 100% segurada, ele não tem o mesmo volume de capital de giro, ele não tem a capacidade de reinvestimento e de absorver uma perda desse tamanho. Muitos dos pequenos produtores quebram numa situação dessas se o Estado não intervir. E aí eles quebram e o que acontece? Eles acabam sendo engolidos pelo grande produtor. E aí você tem uma produção mais diversificada, uma criação de frango, uma criação suína, uma coisa desse tipo, acaba sendo substituída pela lavoura de maior intensidade de exportação, como por exemplo a soja. O arroz aqui no Rio Grande do Sul já foi muito maior em termos de área plantada do que hoje ele é, justamente porque vai havendo nos últimos anos uma substituição da área plantada de arroz pela área plantada de soja, porque é mais lucrativo. Entendem? Então quebrar o pequeno agricultor significa dar mais poder ainda para o agronegócio. O agronegócio que é um dos principais responsáveis pela crise climática, pela derrubada das leis ambientais, dos mananciais, pelo consumo de água. E aí, quando a natureza cobra a conta, o maior responsável, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, pelo custo alto dessa conta é o agronegócio. Esse que é o que tem mais condições de se reerguer depois, enquanto que o pequeno produtor rural, que é o mais atingido, que é o que mais alimenta o Brasil, esse acaba não conseguindo depois retomar a situação de produção e ainda acaba tendo que vender suas terras para o grande produtor, que vai transformar aquela agricultura de menor escala e mais diversificada pelo latifúndio da soja. Mas não é tanto assim. Tu imagina trigo, né? O trigo ele é usado para muitas coisas. Olha quantos alimentos e quantas coisas são produzidas com trigo aí na sua tela. Tudo isso, imagina que como um componente, uma matéria-prima relevante, como isso aqui está sendo afetado, você tem... O Brasil importa trigo, tá, gente? Também tem isso, tá? O Brasil importa trigo, tá? Não todo o trigo consome, mas importa trigo, isso sim deve ter algum impacto, tá? Já primeiro ter menos matéria-prima e ter um preço muito alto, porque você tem menos oferta, ou seja, tem menos matéria-prima disponível, tem uma demanda igual. Então imagina, todo mundo quer comer seu pãozinho de manhã. Quem quer comer seu pãozinho de manhã vai ter que entender que tem menos oferta de matéria-prima do outro lado, então o pão fica mais caro ou não tem pão. E isso daqui se aplica para vários outros produtos. Agora isso é fato, tá, gente? Deve haver, sim, o encarecimento da cesta de produtos mais afetada pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Isso não tem muito o que fazer, né? Quando o Lula falou em importar arroz, é uma medida no sentido de tentar mitigar esse impacto, tá? Esse impacto não deve ser muito grande, porque o governo tem a opção de importar, mas algum impacto sim deve acontecer. Imagina o arroz, que é o segundo alimento mais consumido pelo brasileiro. Segundo alimento mais consumido, imagina isso. 73% simplesmente pararam de ser produzidos, ou foram destruídos, ou vão ter atrasos na entrega, problemas de logística, aumento de preços. Vai ter uma série de coisas que vão impactar a gente na ponta. Quando a gente fala então desses produtos agrícolas, a gente tem que olhar para 4 coisas. Primeiro, o escoamento. Imagina, por mais que 80% da colheita já tenha ocorrido, você tem um plano de escoamento de produção, porque as chuvas impactaram a linha rodoviária. Então você tem muitos problemas nessa área. O segundo ponto é a armazenagem. Imagina, você deixa boa parte da matéria-prima armazenada em algum lugar. E aí, não adianta nada você ter feito a colheita se a armazenagem fica comprometida. E segundo a consultoria Data Agro, o potencial de perda pode chegar de 10 a 11% de toda essa produção que está armazenada, ocasionando um prejuízo de mais de 68 milhões para os agricultores da região, infelizmente. Em terceiro lugar, a gente tem um impacto geral na economia. Então você tem manchetes como essa que calculam que a gente pode ter um impacto de 0,3 ponto percentual do PIB, né, segundo também é muito
prematuro fazer esse tipo de impacto, tá, gente? Porque vai depender de quanto que vai ser mobilizado para a reconstrução do Estado. Da XP, e aí você tem a lógica simples em quarto lugar do aumento de preços, onde você tem uma demanda que continua alta, todo mundo come arroz, todo mundo come pão, e aí você tem uma oferta menor, preços maiores. Pois bem, vamos em segundo lugar aqui para o impacto em ações brasileiras, e depois eu vou falar sobre uma ação que talvez possa, num segundo grau de pensamento, se beneficiar disso tudo. Companhia aérea, primeiro. Para o Porto de Porto Alegre, é o nono mais movimentado do país. Representa 4% da capacidade doméstica da Azul e 3% da capacidade doméstica da Gol. Até a última notícia que a gente tem, o aeroporto vai ficar paralisado até o final. Os voos... Vai ficar um mês fechado, Salgado Filho, em Porto Alegre, tá? A gente teve o anúncio de um plano para que os voos sejam transferidos para aeroportos da região. Aeroportos menores, incluindo a base aérea militar de Canoas, que também deve passar a operar com voos comerciais. Mas, gente, assim, do que ele está falando até agora, vamos entender uma coisa. O impacto em bolsa, para a classe trabalhadora, ele é irrelevante. Tá? Por quê? Porque a nossa bolsa como um todo é muito pequena. Tá? Então, essas empresas que ele está citando até agora, eu acho que a classe trabalhadora não deve se preocupar. Deveria se preocupar se isso mexesse mais com, por exemplo, fundos de pensão. Tem grana aplicada nesse tipo de investimento, e isso sim pode impactar mais a classe trabalhadora. Final do mês de maio, isso é inédito na história. Quando você pensa em transporte e logística, você tem empresas que vão ser mais ou menos afetadas. A Wilson Sons, por exemplo, ela tem um volume relevante ali no Rio Grande do Sul. Você tem uma CCR, que tem concessões de rodovias. Você tem a Rumo, que tem 14% do EBITDA total da companhia vindo do Rio Grande do Sul. Então ela pode ter, obviamente, algum impacto. Quando você olha para bancos, assim, qual que é o risco do banco? O banco empresta dinheiro, o risco dele é alguém não pagar. Se você empresta dinheiro para alguém que está passando por uma catástrofe como essa, você tem um risco maior de inadimplência, porque essa pessoa... risco para banco, eu diria que é insignificante, tá, gente? Insignificante. Por quê? Porque os bancos sempre são ajudados sem nenhum tipo de restrição. Tá? Então, o risco para banco, você pode esquecer, o sistema bancário ele é muito concentrado no Brasil. Os bancos, em geral, saem ganhando desse tipo de acontecimento, porque, por exemplo, do pacote de 50 bilhões do Lula, dinheiro novo, como eu disse antes, é cerca de 2,5 bilhões. O resto são adiantamentos. Então tem juros, são intermediados por bancos, os bancos lucram com a desgraça, tá, gente? Os bancos lucram com a desgraça. Ela precisa sobreviver. Em último lugar, ela vai pensar em pagar a dívida dela. Em primeiro lugar, ela vai querer alimentar a própria família, ter um teto, dormir, beber água. Então, muitas dessas famílias não vão ter capacidade financeira de pagar um empréstimo no banco, um financiamento ou alguma coisa do tipo. O Banrisul, segundo o JP Morgan, tem 22% dos empréstimos do banco nas cidades que estão declaradas como estado de emergência. E 6% desses empréstimos estão para cidades que têm mortes confirmadas. Então pode ter um impacto aqui no Banrisul, por exemplo. Quando você olha para seguradoras, tem uma grande discussão. Estão falando que seguradoras não vão mais segurar contra enchentes, por exemplo, no Sul, por risco óbvio de acontecer o que está acontecendo agora. A IRB, segundo o JP Morgan, é a seguradora mais exposta, então ela tem 14% dos lucros dela em risco. Porto Seguro tem impacto de mais ou menos 70 milhões de reais no lucro. Rio Grande do Sul tem mais ou menos 5% dos prêmios emitidos em automóveis. E você tem a BB Seguridade, que tem um impacto de 52%. As empresas de seguradoras, essas sim vão sofrer. Mas vamos entender o seguinte, gente. As seguradoras, tradicionalmente, são um setor bastante lucrativo. E o que agora está acontecendo é que as seguradoras vão ter que entregar o serviço que elas prometeram para os clientes quando acessaram seus contratos. Vejam, as seguradoras, no caso, para as pessoas físicas, essas sequer vão ter um prejuízo acima do normal. Por quê? Porque elas não vão pagar o prêmio dos seguros, porque elas não seguram, por exemplo, carros que são afetados por enchentes. Vocês sabiam disso? Não, se você fizer o seu seguro do seu carro, né, normalmente não é assim que funciona. Agora, nós temos safras seguradas, nós temos produções seguradas, nós temos galpões onde estão armazenados máquinas agrícolas, veículos 0 quilômetro, a produção agrícola, a produção industrial, isso geralmente quando é armazenado em algum lugar, isso é assegurado. Esses galpões, muitos deles estão embaixo d'água. Então, isso vai dar um impacto maior nas seguradoras. E aí que sim a gente tem que ver quais delas vão resistir, quais delas vão recorrer a crédito para conseguir se manter operando e quais delas vão, de fato, ter problema de fluxo de caixa.
2 milhões estimado por causa da deterioração no segmento agrícola e BB, né? O Banco do Brasil está muito ligado ao agro, só que isso aqui representa menos de 1% do lucro. É um valor alto, mas é pouco representativo perto do resultado. Quando você fala de construtoras, aqui você tem um ponto de atenção muito grande. A Melnick, ela tem a maior exposição de todas. Ela tem 100% dos projetos dela localizados no Rio Grande do Sul. Mas se você é uma construtora... A Melnick, que é talvez uma das maiores responsáveis pela tragédia em Porto Alegre, gente. Que é a cidade que está hoje de joelhos para a construtora. O Sebastião Mello, prefeito de Porto Alegre, vendeu a cidade para a Melnick. Né? Por sorte, eles não conseguiram executar o plano deles de derrubar o muro da Mauá. Sim, que aquele muro de contenção que foi construído depois da enchente histórica de 41 foi uma barreira que ajudou a salvar centenas de vidas no centro de Porto Alegre. Que a Melnick já tinha um projeto para derrubar, construir ali torres e coisas. Vejam, a ação predatória dessas empresas, né, não vai fazer com que elas tenham qualquer tipo de milindre com prejuízo, até porque vão ser essas mesmas empresas que vão ser contratadas, muitas vezes, para a reconstrução do Estado. Então vejam, não vai ter prejuízo nenhum para essas empresas. Ou o que elas vão ter de prejuízo, elas vão conseguir depois suplantar com o lucro que elas vão ter depois, ou com o lucro que elas tiveram antes, às custas da privatização da cidade. Hoje, Porto Alegre é uma cidade cada vez mais privatizada para esse tipo de empresa, por exemplo. Você está construindo alguma coisa e de repente acontece o que aconteceu. Cara, é um efeito incalculável. Eu não me aprofundei aqui em quais obras a Melnick tem lá, para saber se é um risco muito relevante ou não, mas segundo a XP, eles acreditam que poderia ter um impacto no reconhecimento das receitas. Porque se tem uma suspensão da produtividade, uma chuva já atrapalha, imagina o que está acontecendo lá. Tem da IMRV, devem ter efeitos semelhantes também, porque tem suas obras paralisadas, mas as empresas têm uma exposição baixa à região. Vamos para a terceira parte do vídeo aqui. O que está acontecendo agora, sob uma ótica fria, já aconteceu algumas vezes na história da humanidade, né? Então você teve o Covid, por exemplo, que foi uma situação catastrófica. Infelizmente, tem muitos conhecidos que faleceram. Foi uma coisa catastrófica no Brasil e no mundo. Você tem várias crises, você tem enchentes, você tem brumadinho, você tem uma série de coisas que aconteceram e que são muito ruins, né? Obviamente. Sempre que acontece algo assim, você tem um primeiro grau de pensamento. Lá vem. Primeiro grau de pensamento é fuja, sob a ótica de investimento. Fuja. Então, você tem uma empresa que vende no Rio Grande do Sul hoje, o primeiro impacto é fuja. Fuja porque o negócio lá tá problemático, vai dar muito mais problema. Esse é o primeiro grau de pensamento. Só que as pessoas, no geral, tomam decisões erradas com seus investimentos. Geralmente, essa não é a hora de você tomar uma decisão como essa. Porque existe um segundo grau de pensamento. O segundo grau de pensamento é todo mundo está pensando nisso. Todo mundo... Eu acho que ele vai chegar onde eu sempre espero desse tipo de ventríloco do capitalismo. Né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. A crise é sempre, para alguns, nunca generalizada. Então, na crise também é uma oportunidade de investimento para quem tem dinheiro, para quem pode esperar um tempo de maturação do seu investimento. Sim, porque tudo isso vai ter que ser reconstruído aqui, gente. Os capitalistas já estão, né, que nem gafanhotos na colheita. Não é isso? Já estão todos à espreita. Né? Então vejam, são parasitas sanguessugas que não perdem nem mesmo a oportunidade de lucrar sobre a dor das pessoas que acabaram de perder tudo. Está com medo. Então todo mundo vai deixar o medo guiar suas decisões financeiras e vão acabar saindo, fugindo e levando dinheiro para um lugar mais seguro. Só que o Rio Grande do Sul era um lugar muito seguro há alguns meses. E aí você tem uma catástrofe que acontece como essa. Deixa eu trazer um case real para te exemplificar isso. Tem uma empresa que chama Quero, tá? Chama LJQQ3. Esse é o código dessa empresa. Ela é conhecida como a Leroy Merlin do Sul ou como a Avan da essas lojas de departamentos, né? Construção, não é? Então imagina, ela vende material de construção, entre outras coisas. Ela é uma empresa do Sul, ela vai ser muito afetada por essa catástrofe, com certeza, imagina. Ela tem 552 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Só que ela vende o quê? Material de construção. Quando passar toda essa calamidade, digamos assim, você vai ter muitos imóveis dizimados, destroçados, destruídos. E de alguma forma vai começar um processo de reconstrução. E onde que essas pessoas vão comprar material de construção? Claro que parte do lugar que elas vão comprar esse material, e mais do que nunca, vai ser em lojas como a Quero. Então empresas como essa provavelmente vão ter problemas de estoque. Então as pessoas vão sair correndo para comprar e aí não vai ter mais para comprar. Quando ela restocar o material, provavelmente os preços vão estar mais altos, então a margem dela vai subir, vai ter uma demanda muito grande e vai começar um processo de reconstrução. Fora que tem impactos no mercado imobiliário de lá, que a gente nem consegue prever ainda. Então pense com o seu capital, além de ajudar o Rio Grande do Sul, obviamente, sempre que você puder, aquele capital que você for investir, pense sempre com o segundo grau de pensamento. O que você pode fazer além do que as pessoas estão enxergando? Esse daqui é o segredo de longo prazo. Viu? É isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? No caso aí, enquanto uns têm a sua casa destruída,
a Quero-Quero vai vender o material para a reconstrução da sua casa. Não é isso? É isso que o Thiago Nigro está falando aqui para vocês. Falando então em pensamento de segundo nível, tem empresas que estão se aproveitando do momento, algumas para fazer marketing, outras para doar, mas sinceramente para mim não importa. Por quê? Porque tem coisas muito boas acontecendo. Por exemplo, a Ambev, ela parou a produção de cerveja para invasar água potável, distribuindo 850 mil latas por dia. Se você chegar para mim e falar assim, isso é marketing, aí eu vou falar o seguinte, eu prefiro que seja... É lógico que é marketing. O problema não é ser marketing. O problema é que é o seguinte, gente, a mesma Ambev que agora está invasando água para as pessoas afetadas pela enchente, é a que canaliza para si mesmo uma das maiores fontes de água. Entende? Então, assim, a mesma coisa o agronegócio. Eles são responsáveis pelas tragédias. Então, agora fazer esse tipo de coisa é tipo o mínimo. É o mínimo. É muito pouco perto do que eles tinham que fazer. Porque eles são responsáveis diretos pelas tragédias. Né? Porque essas empresas elas fazem lobby junto aos deputados estaduais, federais, Senado Federal, os políticos locais, para que se derrubem as leis de proteção ambiental, para que eles tenham acesso a esses recursos naturais de maneira mais barata e mais facilitada. Só que essa mesma legislação que derruba essas barreiras é a que facilita o acontecimento desse tipo de tragédia. Então a Ambev está invasando água, é uma ironia, né? Porque, afinal de contas, a água que está subindo no telhado da casa das pessoas, em parte também tem a participação indireta da própria Ambev derrubando a legislação que protege a pessoa da cheia. Já feito esse marketing, mas que chegue a essas 850 mil latinhas por dia. Porque se a intenção é boa ou não, aí vai ser a empresa ou a pessoa com Deus. Mas isso aqui é bom para as pessoas que estão recebendo essa doação. Carrefour congelou os preços de produtos até 31 de maio nas lojas do Rio Grande do Sul e recebeu doações em 20 lojas. Latam e Azul. A Latam, em parceria com a CVC, recolheu doações e a Azul criou um fundo de 5 milhões com o Itaú para transportar donativos. Mercado Livre e a ONG Ação da Cidadania doaram 1 milhão para comprar kits de emergência. Shopee e Vaquinha. Shopee vai pagar metade das doações feitas no site da Vaquinha até 31 de maio. XP. A XP contribuiu financeiramente, pediu doações através do movimento. Não, tudo bem, tem muitas ações desse tipo, mas se nós somar todas elas, que nós temos até agora, não dão os primeiros 2 bilhões e meio que a União está disponibilizando. Não dá 1 bilhão. Não dá bilhão. Sabe? Se juntar tudo isso aí, não dá bilhão. Na primeira ação da União, 2 bilhões e meio. Dos 50 bilhões anunciados. Nós temos que cobrar que saia muito mais do que 2 bilhões e meio. Como eu disse, os cálculos variam muito, depende do que você está colocando dentro desse cálculo, mas são coisas de 30, 40, até 90 bilhões está se falando na reconstrução do Estado. Na reconstrução da vida das pessoas, das fábricas, das fazendas, das infraestruturas públicas, né, de tudo que as pessoas perderam. Né? Então vejam, como é pouco. E o que se faz hoje em dia, com toda essa mídia, é querer colocar um foco na ação privada na reconstrução, sendo que a iniciativa privada desmonta o Estado com o seu lobby, né, para facilitar o livre comércio, e depois não tem capacidade de, a partir da espontaneidade, da doação, de conseguir o recurso necessário para recompor o Estado depois da tragédia. Saca? Essas empresas, elas patrocinam os políticos que privatizam, que desmontam o Estado, e depois é o Estado que tem que resolver a vida das pessoas. Por isso que é importante, nós temos que disputar o Estado. O Estado é uma ferramenta dos capitalistas. Ele só vai passar a ser uma ferramenta dos trabalhadores depois do processo revolucionário, quando a gente tomar o Estado. Por que na China, que também está passando pelas consequências do aquecimento global, se tem respostas muito mais eficazes, cidades esponja, obras sendo realizadas em 24 horas permanentes, tá? Não é uma obra emergencial que foi feita em Porto Alegre em 2 dias, que depois vai ter que ser desmontada para ser feita uma estrutura permanente. A gente viu tudo que a China fez, por exemplo, durante a Covid. Hospitais inteiros sendo levantados em poucas horas. Isso por quê? Porque lá tem um Estado que é comandado pelo Partido Comunista e que tem o propósito de ser uma ferramenta da classe trabalhadora. Enquanto que aqui o Estado é simplesmente o garantidor da propriedade privada e o executor da violência cotidiana a partir do monopólio do uso da violência contra a classe trabalhadora. De resto, a classe trabalhadora está jogada a Deus dará. Porque o Estado
ele sendo desmontado, ele beneficia a iniciativa privada, garantindo a iniciativa privada só o que a iniciativa precisa dele, que é o monopólio da força, a estrutura jurídica e o direito de propriedade. O resto que se exploda. Só que nesse que se exploda, a gente aumenta a desigualdade e empurra as pessoas para a barranca do rio, para a encosta do morro. E aí quando vem a enchente, é essa pessoa que perde a vida, que perde a casa, que perde a família, que perde tudo que demorou uma vida inteira para construir. E depois essa pessoa, ela é iludida por essa narrativa da iniciativa privada, como se a iniciativa privada estivesse ajudando ela. Não tá. Não tá. A iniciativa privada é a culpada pelo que a pessoa está passando. Então a gente não pode deixar haver essa demonização do Estado nesse momento. Nós temos que apontar que a iniciativa privada não soluciona esses problemas, ao contrário, ela causa esses problemas. Nós temos que disputar o Estado. É isso que eu estou tentando dizer para você. União BR e a PWTech enviou 220 purificadores de água para o Rio Grande do Sul, comprados com fundos de uma campanha de arrecadação. Tem muitas outras empresas fazendo coisas incríveis também. E vocês podem deixar nos comentários aqui todas essas boas ações. Quinto ponto, vamos falar do impacto imobiliário nos fundos imobiliários. Tem quase 159 mil pessoas desalojadas por alagamento. Isso é chocante. Se você entrar no site da Caixa, você simplesmente não consegue encontrar imóveis no Rio Grande do Sul. Gente, dados muito desatualizados que o Primo Rico está utilizando aqui. Gente, são pelo menos 500 mil pessoas desalojadas. 500 mil pessoas. O dado que eu vi hoje, tá? É esse. Mais de 500 mil pessoas desalojadas. Acho que as pessoas não estão tendo a dimensão do que aconteceu aqui. Vocês têm noção do que é 87% das cidades devastadas, muitas delas inteiramente devastadas. As principais cidades, as mais populosas cidades. Porto Alegre é a capital do estado, a maior cidade do estado. Até ontem estava com uma única via de acesso. Você tem noção que a principal cidade do estado estava praticamente isolada. Não entrava nada, não saía nada, tinha uma única via de acesso funcionando, com o resto todo do Brasil. Não é do estado, é do Brasil, porque também não chega avião em Porto Alegre. Então você só conseguia chegar de helicóptero em Porto Alegre ou por uma única estrada. Agora se abriu mais uma via. Acho que as pessoas não estão tendo a dimensão do que está acontecendo. Se você entrar em outros estados, você encontra normalmente os imóveis, mas no Rio Grande do Sul você não encontra. Talvez por uma questão preventiva, porque não dá para dimensionar o impacto de tudo isso. Quando você olha para fundos imobiliários, você tem 3 fundos imobiliários que eu separei aqui que têm exposição ao Rio Grande do Sul, e isso daqui pode impactar muito nos dividendos, na variação do preço da cota, em várias outras coisas. Mas é importante dizer que esses 3 fundos imobiliários que eu vou citar, eles soltaram comunicados já para dizer que eles não tiveram impacto estrutural nos imóveis. Isso é importante dizer, ou seja, o imóvel não foi destruído. Isso é importante. O primeiro fundo imobiliário é o GARI 11. Ele informou que os galpões logísticos... Isso aí tudo é uma coisa que eles têm que soltar essas notas para acalmar a situação das ações das empresas. Porque sequer é possível se ter essa noção agora do real nível de impacto. As águas ainda não baixaram, ao contrário, está chovendo forte. O Guaíba deve voltar a subir hoje. Tinha passado os 5 metros, agora já estava perto de 5 metros, mas abaixo de 5 metros, deve voltar a subir. O nível da Lagoa dos Patos está subindo. Então, região de Pelotas, Rio Grande, outros grandes centros. Rio Grande é o principal porto do Rio Grande do Sul. E Pelotas é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Essas cidades, por exemplo, ainda não tem como calcular porque a tragédia lá ainda está escalando. Hoje e amanhã nós devemos ter ainda chuvas intensas em todos os vales dos principais rios do estado que desembocam no Rio Guaíba e na Lagoa dos Patos. Formação de um ciclone na costa que vai dificultar a desembocadura das águas lá em Rio Grande, prejudicando ainda mais. Então não há como se ter essa noção ainda. O que essas empresas fazem agora é se apressar a lançar uma notinha para tentar conter o derretimento das suas ações. Porque sequer é possível que a gente calcule o que está acontecendo aqui. A enchente de 41 ela aconteceu durante um mês, mais ou menos, até atingir aqueles níveis históricos. Agora, em uma semana, já tínhamos níveis superiores de alagamentos ao que se teve em 41. E a gente está recém começando a temporada de chuvas aqui no estado. Segue chovendo. A catástrofe pode ser ainda muito maior.
Infelizmente, gente. Locados em Canoas não foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E eles têm seguros blindando eles. Então, eles estão tranquilos, entre aspas, em relação a isso, ao lado financeiro. A LZR, que é inclusive meu maior fundo imobiliário, ela ainda está em processo de aquisição de um imóvel que tem exposição ao Rio Grande do Sul. Então, ela também diz que não teve nada relevante que aconteceu. E a New L11 diz que o imóvel localizado em Caxias do Sul, ocupado pela Brinox, permanece com operação normal. Então, também sem grandes impactos relevantes. Tá bom, gente, assim, é natural, é o nicho dele, ele tá preocupado em trazer respostas para os investidores. E o nosso papel aqui é tentar mostrar que o capitalismo causa essa tragédia. Então, jamais o capitalismo vai oferecer qualquer tipo de solução para esse tipo de tragédia. Então, a batalha da comunicação, a batalha da politização nesses momentos é fundamental para que a gente aponte os culpados. Só quem quer que a gente não aponte os culpados agora são os próprios culpados, né? Desde o maior de todos, que é a lógica capitalista de produção, até os mais imediatos, o governador do estado, os prefeitos que defendem a agenda do desmonte do estado, a agenda neoliberal, a agenda de privatizações. Porque quando a coisa acontece, o que eu quero que vocês entendam é que por mais que a gente tenha uma solidariedade incrível, por mais que as pessoas sejam tão importantes quanto a Defesa Civil, o Exército, que está lá trabalhando, bombeiros, as pessoas são muito importantes, tão importantes quanto os agentes de Estado. Na questão do financiamento da reconstrução, a iniciativa privada não tem condições de fazer. Que nem eu disse, tudo isso que o Thiago Nigro falou, que é 10% que a iniciativa privada fez, se você juntar com os outros 90%, não dá bilhão. E nós precisamos de uns 50 bilhões, mais ou menos. Então nós temos que cobrar é o governo federal. Nós temos que cobrar que os 50 bilhões que o Lula anunciou não sejam para endividar as pessoas, não sejam adiantamentos de recursos já previstos. Nós precisamos de recursos novos. Recursos novos. E a União tem como fazer isso. Basta que haja legislação permitindo que esses recursos sejam entregues para quem mais precisa. Valeu, gente. Falou, tchau, tchau e até a próxima.